Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo hoje, com muita alegria e honra, o professor doutor Alexandro Lima de Assis, que vem falar para a gente sobre materiais avançados aplicados em ciências forenses. O professor Alessandro é graduado em farmácia pela UFPB, possui especialização em genética forense, mestrado em ciências da saúde com ênfase em genética e doutorado em química e biotecnologia pela UFAL. É perito criminal federal da Polícia Federal, é professor da Academia Nacional de Polícia, docente permanente do programa de pós-graduação em materiais do Centro de Tecnologia da UFAL, integrante do grupo de pesquisa do Laboratório de Eletroquímica. Atua em polímeros, ciências forenses da UFAL e professor de pós-graduação lato sensu da Faculdade de Direito da UFAL. É membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses e membro da Academia Brasileira de Ciências Forenses. Tem experiência nas áreas de genética humana, química analítica, química orgânica, eletroquímica aplicada, ciência dos materiais e gestão pública. Alessandro, novamente a gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite, aberto a sua agenda para estar falando com a gente. Amigo, o palco digital é todo seu. Muito obrigado, André. Eu primeiramente queria agradecer o convite. É um prazer a gente estar trocando ideia, na verdade. Essa apresentação que eu trouxe aqui para vocês hoje, ela tem o objetivo principal de a gente estabelecer um fluxo de ideias, um fluxo bilateral de ideias, onde a gente possa apresentar algumas coisas que a gente vem trabalhando aqui na Universidade Federal de Alagoas e na Polícia Federal. E, enfim, apresentar essas inovações na área de ciência dos materiais, buscar colaborações, então fiquem muito à vontade em relação a isso também. A plateia é extremamente qualificada também, a qualificação da audiência ajuda bastante nesse intercâmbio de ideias, e a proposta da apresentação é exatamente essa. O título da nossa apresentação é Materiais Avançados Aplicados em Ciências Forenses. É uma área relativamente nova nas ciências dos materiais, principalmente aqui no Brasil, e a gente vem trabalhando com ela já há alguns anos aqui na UFAL, em colaboração tanto com a Polícia Federal como com algumas polícias científicas estaduais no Brasil. Então, para falar sobre essa área de materiais avançados aplicados em ciências forenses, eu preciso necessariamente fazer uma introdução com os senhores, porque a gente vai, ao longo dessa apresentação, o tempo inteiro estabelecer uma ponte entre as ciências forenses e outras ciências com vista à busca de soluções para desvendar crimes, para produção de prova pericial e outras ferramentas de auxílio à justiça. Então, a primeira definição que eu trago nessa apresentação é a definição de criminalística e perícia criminal. De forma bastante sucinta, esses dois termos eles tratam da aplicação da justiça pela ciência. Então, nada mais é do que a utilização de conhecimentos científicos para auxiliar a justiça na busca da verdade. Então, a gente sabe que numa investigação policial, por exemplo, ou numa ação penal, existem vários tipos de métodos de produção de prova. Isso eu estou falando no linguajar do direito. Então, nós temos a prova que é produzida, por exemplo, por testemunho, é o que a gente chama no direito de prova testemunhal. Nós temos, por exemplo, a confissão, que é quando uma pessoa que é suspeita ou acusada de cometer um delito, ela confessa o cometimento desse delito. Nós temos também a prova técnica, que é chamada também de prova pericial ou prova material. Essa prova técnica ela é obtida exatamente utilizando-se conhecimentos científicos para que essa prova seja produzida, para que um determinado material seja examinado, ou uma determinada estrutura seja elucidada, por exemplo, e essa informação seja carreada até os autos da investigação, e isso possa levar ao convencimento do juiz no momento do julgamento. Essa prova pericial ela tem uma diferença bem marcante em relação às outras provas, a prova testemunhal e a confissão, que são provas subjetivas. São provas que dependem unicamente do que um réu ou um suspeito tem a dizer a respeito do que aconteceu.
Já a prova pericial, ela é uma prova relacionada, é uma prova que nós chamamos de objetiva. Então, a prova em que se utiliza conhecimento científico para chegar a uma determinada conclusão. E essa é a grande diferença da perícia criminal no bojo das investigações e como ferramenta de auxílio à justiça. Nesse ponto, a gente entra com o conceito de ciência forense ou ciências forenses, a depender da escola em que esse conhecimento é aplicado, tá? As ciências forenses nada mais é do que, e de forma bastante sucinta, mais uma vez, que a gente for falar sobre isso, a gente vai falar uma aula inteira. Na verdade, esse primeiro slide, ele é a primeira aula da minha disciplina aqui no PPG Materiais. É uma disciplina onde a gente faz uma introdução sobre perícia criminal e ciências forenses no campo da pesquisa científica. Então, as ciências forenses nada mais é do que a utilização de vários conhecimentos, de várias ciências diferentes para a produção de prova pericial. E quando eu falo de várias ciências, entenda um leque bem abrangente de ciências, que vai desde as engenharias, a química, a biologia, todas as suas vertentes, algumas ciências sociais, como contabilidade, economia, outras ciências também voltadas à tecnologia, como geologia, e a própria ciência dos materiais, a física, que é, por exemplo, onde o programa de pós-graduação de vocês está ancorado. Então, assim, todas essas ciências emprestam seus conhecimentos às ciências forenses para que a prova pericial seja produzida. As ciências forenses, ela tem esse condão de ser inter, multi e transdisciplinar. É uma característica bastante marcante das ciências forenses, que tem também uma certa similaridade com as ciências dos materiais, visto esse poder que a ciência dos materiais tem de transitar entre várias outras ciências para desenvolvimento de tecnologia e de inovação. Então, as ciências forenses, elas usam o conhecimento científico de diversos campos, como a gente falou, e a gente costuma falar também que ela utiliza técnicas emprestadas de várias ciências. Então, as ciências, elas emprestam seus conhecimentos às ciências forenses para que, por meio da perícia criminal, a gente tenha a produção da prova pericial. Então, a perícia criminal, ela tem como principal objetivo trazer luz à investigação. Então, a gente costuma falar até nas nossas aulas de direito que a perícia criminal, ela ilumina a investigação. Às vezes você tem uma investigação que está inebriada, que não está esclarecida o suficiente para que ela seja conduzida adiante. E a prova pericial, ela traz realmente luz a essa investigação no sentido de estabelecer uma linha de investigação ou de trazer convencimento tanto ao investigador como ao julgador lá no final, quando essa investigação se torna uma ação penal. Então, por meio de embasamento e metodologias científicas, para prover soluções e respostas à justiça. Essa é uma das principais tarefas da perícia criminal. Com base nisso, a gente pode tanto identificar criminosos, como robustecer uma linha investigativa, por exemplo, ou refutar um álibi. Então, esses são exemplos do que a prova pericial é capaz dentro de uma investigação criminal. Nesse contexto, o perito criminal oficial, ele é o principal ator. Então, ele é o policial responsável pela produção da prova técnica. Então, por questões até relacionadas a embasamento legal, o perito criminal ele tem essa atribuição, né, essa atribuição legal de elaborar a prova material por meio de exames periciais. Só para deixar claro esse fluxo aqui para vocês, a prova material ela é elaborada, então você vai até uma cena de crime, você coleta um vestígio na cena de crime, por exemplo, uma mancha de sangue ou uma impressão digital. Esse material ele é analisado por meio de exames periciais, com base naqueles conhecimentos que a gente pega emprestado de várias ciências,
e o resultado dessas análises vai gerar exatamente a prova material. Então, esse processo é o que a gente chama de elaboração da prova material. O tempo inteiro a gente vai estar falando algumas terminologias que são muito voltadas ao direito, nesse contexto da ciência e tecnologia, tá? Então, esse fluxo é o que eu queria que vocês, nesse momento, entendessem para a gente seguir adiante aqui com a nossa aula de hoje. Aqui eu trouxe um fluxo para vocês sobre a aplicação da metodologia da criminalística. Então, como é que funciona a aplicação dessa metodologia para efeito de produção de prova pericial? O fluxo, basicamente, é esse que vocês estão vendo aí na sua tela, tá? Primeiramente, a gente tem um questionamento e um contexto sobre o que aconteceu. Em seguida, são traçados os objetivos desses exames. Em seguida, a gente tem o estabelecimento de uma metodologia, ou de várias metodologias, para que esse material, esse material questionado, como a gente costuma chamar no jargão pericial, ele seja examinado. Em seguida, esses resultados, essa metodologia, esses exames vão gerar resultados e esses resultados vão ser submetidos a hipóteses, né? Hipóteses vão ser testadas com base nos resultados que a gente levantou. Esses testes levam a conclusões e essas conclusões levam à elaboração do laudo com base na informação objetiva que se obteve, que nós obtivemos a partir desses exames periciais. Então, esse é o fluxo básico da elaboração da prova pericial, tá? E nesse momento eu queria que vocês prestassem atenção nessas duas caixas. A caixa relacionada ao questionamento e o contexto e a caixa relacionada à metodologia. Por que eu grifei essas duas caixas? Porque em algumas situações o questionamento ou o contexto do que está sendo investigado, ele pode extrapolar as metodologias que a perícia tem validadas ou catalogadas ou determinadas para exame de um determinado material questionado, tá? Então a gente precisa, em casos como esse, implementar novas metodologias ou aprimorar metodologias que já existem para que elas se tornem mais rápidas, mais céleres e mais eficientes na produção de resultados e, consequentemente, na elaboração de prova pericial. Então, imaginem só nesse panorama que eu acabei de apresentar para vocês, uma situação como essa, tá? Vocês estão em Goiás, eu sei que tem algumas pessoas aí, de repente, em outros estados, mas vocês têm ideia do que é que se trata esse lugar? Isso é uma cena de crime, tá? Isso aqui é o rompimento da barragem de Brumadinho, é uma imagem aérea do rompimento da barragem de Brumadinho. E isso tudo foi considerado uma cena de crime. Tá? Então, assim, a gente tem cenas de crime, por exemplo, dentro de uma agência bancária, uma cena de crime delimitada, com paredes e uma delimitação física. E aqui nós temos uma cena de crime gigantesca, onde vários elementos podem ser coletados para a produção de prova pericial. Aqui, para vocês terem ideia, se vocês conseguem ver o meu mouse, aqui tem um caminhão azul, tá? Um caminhão-pipa. Só para vocês terem ideia da dimensão dessa cena de crime, tá? Imaginem como se faz o isolamento de uma cena de crime como essa. E até isso é difícil. Então, o que eu quero trazer para vocês com essa imagem é o seguinte: quando se tem um crime dessa monta, muitas vezes a gente se depara com alguns materiais, com alguns itens, alguns objetos questionados pela justiça, que não são, digamos assim, abarcados pelo parque metodológico que nós trabalhamos nos laboratórios. Isso pode acontecer, tá? Como se fala no jargão dos memes, é raro, mas acontece. Então, numa situação como essa, a gente precisa lançar mão de novas metodologias, de inovação tecnológica, e muitas vezes nós precisamos recorrer à universidade para que esse conhecimento científico seja aprimorado e nós consigamos sair de uma situação como essa. Aqui mais um exemplo como esse, um exemplo de explosão de caixa eletrônico, onde nós temos, por exemplo, a utilização de um artefato explosivo, que muitas vezes pode ser um explosivo novo, ele pode gerar elementos de pós-explosão diferenciados,
e que a gente precise realmente de novas tecnologias para determinar as causas ou o modus operandi, a forma, a dinâmica como esse crime aconteceu. Então, essas duas imagens mostram claramente exemplos de como a pesquisa científica é valiosa para que a gente possa aprimorar as ferramentas tecnológicas de produção de prova pericial. Ainda nesse contexto, eu trago um diagrama que apresenta de forma bastante simplificada como a pesquisa científica opera nas ciências forenses, tá? Inicialmente, nós temos um intercâmbio de problemas e áreas temáticas entre a perícia criminal e as universidades, tá? A perícia criminal com a matéria-prima e a custódia desses vestígios, que são os materiais questionados, e uma casuística diferenciada que muitas vezes a universidade, muitas vezes não, na maioria das vezes a universidade não tem acesso, tá? Até por se tratar de materiais sensíveis, materiais sujeitos a controle, materiais que precisam de acompanhamento policial para que sejam examinados ou pesquisados, e as universidades com conhecimento científico, com o estado da arte, do conhecimento, que são ferramentas importantíssimas para a produção de conhecimento, para a inovação tecnológica. Então, esse intercâmbio de problemas e áreas temáticas é bastante profícuo para que a gente consiga desenvolver pesquisa científica em ciências forenses. Que quem ganha com isso? A sociedade, né? Através do intercâmbio de resultados e reconhecimento. Então, a sociedade vê sente, né, os resultados, por exemplo, em redução de índices de criminalidade, os resultados desse intercâmbio científico entre a perícia criminal e as universidades, e, consequentemente, a sociedade reconhece o papel das instituições, tanto da perícia criminal como da academia, na melhoria, né, desses índices de criminalidade que são perceptíveis para a sociedade de um modo geral. Então, qual seria o cenário atual, tanto no Brasil como no mundo inteiro? Então, hoje a gente tem uma interação que vem despertando cada vez mais interesse entre a perícia e a academia, então isso é bastante notório. Um exemplo disso esse seminário que nós trazemos para vocês aqui nesse momento. São vários os colegas peritos engajados em projetos e cursando pós-graduações e até atuando como professores de pós-graduação, que é o meu caso, aqui em Alagoas. Há interesse também por parte das instituições de fomento, então a CAPES, o CNPq e agências de fomento estaduais, por exemplo, têm lançado editais específicos na área de ciências forenses e segurança pública. Isso é bastante interessante para que a gente possa recrudescer essa interação entre a academia e os órgãos de perícia oficial. E hoje existem alguns grupos de pesquisa consolidados em ciências forenses aqui no Brasil, inclusive reconhecidos internacionalmente. E hoje eu até trago alguns resultados do nosso grupo de pesquisa aqui em Alagoas para que realmente essa audiência de hoje conheça um pouco do que a gente vem produzindo aqui em termos de pesquisa científica em ciências forenses. Então, feita essa introdução, a gente pode começar um pouco a mostrar como alguns exemplos, na verdade, de interação entre a pesquisa científica e as ciências forenses, né? Como a gente pode aplicar a pesquisa nesse campo de produção de prova pericial, tanto em relação à validação de métodos, como em relação à produção de provas de conceito, tá? Então, eu preferi formatar a apresentação trazendo exemplos, para que os senhores conheçam como isso funciona e até se identifiquem com alguns materiais que nós vamos apresentar aqui. Eu tenho certeza que alguns exemplos de materiais que eu vou apresentar aqui ao longo dessa aula, alguns dos senhores, por exemplo, trabalhem com materiais semelhantes ou até da mesma categoria, da mesma classe, e a gente possa trocar uma ideia sobre isso ao final da apresentação, tá bom? Então, aqui em Alagoas, nós somos o Laboratório de Eletroquímica, Polímeros e Ciências Forenses, o LEPFOR, que
que é aqui é um dos laboratórios, um dos grupos de pesquisa aqui da Universidade Federal de Alagoas. O nosso laboratório, ele funciona basicamente ancorado em dois PPGs, eu vou apresentar para vocês aqui quais são. Então aqui nós temos o LabFor, que é coordenado pela professora Adriana Santos Ribeiro, que é uma entusiasta na área de ciências forenses. Esse laboratório hoje conta com cerca de 6 professores e pesquisadores, dentre eles um perito, que é esse aqui que nos fala. Hoje nós temos cerca de 6 doutorandos, 2 deles são peritos criminais, aqui está desatualizado o slide, são 2 peritos, um perito estadual aqui de Alagoas, o Gerard, que trabalha com detecção de explosivos, e o perito Nailson, que é da Polícia Científica de Sergipe, que trabalha com sensores para detecção de cocaína. Nós temos cerca de 2 mestrandos, eu acredito que esse número também seja maior, e alunos de iniciação científica, desculpa, mas eu nem sei quantos são mais, porque eu acredito que hoje a gente esteja mais ou menos com 8 alunos, porque, enfim, esse fluxo, às vezes a gente não tem esse número exato. Então, como eu falei no slide anterior, a gente funciona ancorado em 2 PPGs, o Programa de Pós-Graduação em Materiais, que roda no Centro de Tecnologia da UFAL, que é o programa onde eu sou docente permanente, e o Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia, que roda no Instituto de Química e Biotecnologia, aqui da UFAL. Nós contamos com alguns parceiros nacionais, aqui eu incluo a Universidade Federal de Pernambuco, que é um parceiro de primeira ordem, juntamente com o Instituto Federal aqui de Alagoas, que também nos auxilia bastante, principalmente na parte de caracterização morfológica de superfícies. Também temos parcerias com a Unicamp, com a UFSCar, e parcerias internacionais com a Universidade de Sharda, na Índia, e uma parceria bastante consolidada com a Universidade de Leicester, na Inglaterra, com a qual a gente já publica há um bom tempo e tem um intercâmbio também de alunos entre as duas universidades. Em termos de parcerias com instituições de segurança pública, nós temos uma colaboração científica com a Polícia Federal e com a Polícia Científica daqui do estado de Alagoas. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo de pesquisa, é só acessar esse perfil aí no Instagram, lab4_ufal. Lá você vai saber de várias coisas que a gente anda aprontando por aqui na nossa pesquisa. Então, a nossa linha de pesquisa aqui no PPG Materiais, ela chama Materiais Avançados Aplicados em Ciências Forenses, um homônimo ao título dessa aula de hoje. Como eu falei, a gente é coordenado pela professora Adriana Santos Ribeiro, eu faço parte do grupo de professores, o professor Tonholo também, que é da área de eletroquímica, faz parte. Outros professores do PPG Materiais também colaboram conosco, principalmente o pessoal da física e o pessoal da caracterização de materiais. Então a gente tem um intercâmbio de conhecimento muito bom com esses professores, inclusive publicando junto com os alunos deles, os nossos alunos. Então há um intercâmbio de publicação bem interessante. E também professores colaboradores da UFAL, de outros PPGs e de outras universidades também. Nós já somamos cerca de 15 anos dedicados à pesquisa científica em ciências forenses aqui na Universidade Federal de Alagoas e no Nordeste. Então, o que é que a gente faz aqui? Tá? Basicamente, a gente trabalha com reveladores de impressões digitais, então são materiais que são utilizados de forma inovadora para revelar impressões digitais. Esses materiais, eles podem ser tanto macromoléculas, e aqui eu destaco os polímeros condutores, nós vamos falar um pouco sobre eles, mas também são utilizados nanomateriais. E aqui também eu trago alguns exemplos de quais nanomateriais a gente vem utilizando para isso. A gente também trabalha na produção de sensores, tanto colorimétricos como eletroquímicos, para detecção de substâncias de interesse forense. E isso vai desde drogas a explosivos e outros tipos de substâncias, que são substâncias que são análises necessárias para a produção de prova pericial, tá? Então, basicamente, é isso que a gente faz, tá? Ancorado no PPG Materiais, aqui da UFAL. Então, basicamente, em relação à revelação de impressões digitais, nós temos o seguinte:
A gente, numa cena de crime, a gente pode coletar, pode verificar a existência de várias impressões digitais, que são marcas que são deixadas pelo contato das polpas digitais dos dedos das mãos com superfícies como vidro, metal, enfim. A transferência de substâncias da polpa dos dedos para essas superfícies forma esse desenho da impressão digital, tá? Muitas vezes essas impressões elas são latentes, ou seja, elas necessitam de técnicas de revelação para que elas sejam visualizadas e os detalhes dessa impressão digital, as características sejam examinadas para que a gente possa identificar um criminoso, por exemplo. Tá? Para revelar essas impressões digitais, nós utilizamos tanto métodos convencionais como alguns métodos inovadores oriundos de pesquisa científica. Tá? Em relação aos métodos convencionais, são largamente utilizados os pós, de um modo geral, podem ser pós à base de carbono, pós magnéticos, enfim. Esses pós eles podem ser também fluorescentes, coloridos. Existem vários tipos de pós convencionais disponíveis no mercado para que sejam adquiridos e utilizados para fins de produção de prova técnica por visualização de impressão digital. Nós temos também a polimerização por cianoacrilato de etila, que é um método também bastante utilizado em algumas superfícies. E a anidrina também, que é utilizada, são utilizados vapores de iodo também nesses processos convencionais. E qual o princípio desses processos, tá? Esses métodos, eles têm afinidade com o resíduo da impressão digital, tá? Principalmente com a água e alguns componentes orgânicos desse resíduo, como aminoácidos e ácidos graxos, por exemplo. Então, esses pós, como eu falei anteriormente, eles têm uma vantagem bem interessante. Aqui nós temos um pó convencional de grafite, porque ele promove uma revelação instantânea. Então, esse pó ele é aplicado com pincel e instantaneamente ele tende a revelar a impressão digital. Quanto mais fresca, quanto mais água tiver nessa impressão digital, mais fácil a afinidade dessa impressão digital com o pó revelador, tá? Mas esse pó também pode apresentar alguns efeitos destrutivos nesse vestígio, principalmente na borda da impressão digital, dependendo da forma como esse pincel for aplicado. Existem também algumas limitações para impressões digitais envelhecidas. Quando a gente fala em envelhecida, é aquela impressão digital que demorou muito tempo entre o criminoso ter deixado aquela impressão digital na cena do crime e o tempo que a perícia chegou até a cena do crime para revelar aquele material. Como eu falei anteriormente, quanto mais degradado esse material, esse resíduo estiver, menos afinidade esse resíduo vai ter com o pó revelador. Em relação ao cianoacrilato, existe dificuldade em relação ao contraste com o suporte, visto que o cianoacrilato é um polímero esbranquiçado, transparente. Ele requer uma etapa adicional com o uso de corantes, muitas vezes. Então, quanto mais etapas se acrescenta no processo, mais, digamos assim, mais vulnerável à degradação o vestígio fica, tá? E existem também umas limitações relacionadas a impressões digitais envelhecidas, visto que a polimerização do cianoacrilato utiliza a água como nucleófilo no processo, tá? Como provedor de elétrons. Então, quanto mais envelhecida é a impressão digital, quanto menos água ela tiver, menos afinidade ela vai ter com o cianoacrilato. E também tem a questão da toxicidade, que é uma coisa importante, porque, veja só, a polimerização do cianoacrilato requer câmaras vedadas, como essa que a gente está vendo aqui na imagem, e esses vapores eles ficam confinados no interior dessa câmara, e algum eventual vazamento de um vapor como esse pode afetar a saúde do analista de forma bastante grave. Tá? Então, por que pesquisar novos reveladores de impressões digitais? Né? Se esses métodos convencionais eles podem apresentar dificuldades práticas ou emprego limitado, como a gente falou anteriormente, tá? E o desenvolvimento de novas tecnologias, ele pode levar a gente conseguir driblar, por exemplo, essas dificuldades, ou até a otimização de alguns métodos já existentes no mercado. Então, essas são algumas razões para que a gente possa se debruçar em pesquisa científica para produzir novos reveladores, tá bom?
Aqui, um ponto interessante. A gente falou anteriormente que a afinidade dos métodos reveladores convencionais, na maioria das vezes, ele se dá com a água e com alguns componentes como aminoácidos, tá? Então, a composição das impressões digitais, ela se dá através de uma complexa matriz de substâncias oriundas de secreções de glândulas écrinas e sebáceas, tá? Aqui nós temos um gráfico mostrando a composição orgânica dessa secreção sebácea, tá? Não levando em consideração a composição inorgânica. Então, aqui a gente observa uma série de compostos químicos, com destaque aos triglicerídeos, aos ácidos graxos e aos ésteres de cera, que em sua maioria, nesse caso, levando-se em consideração mais uma vez a composição orgânica, a secreção sebácea, são isolantes elétricos. Então a gente sabe que esses compostos, eles bloqueiam a passagem de corrente elétrica, o fluxo de elétrons ao longo de algum sistema, de algum processo que esteja sendo utilizado. Então, aqui é que entra a história dos polímeros condutores, tá? Os polímeros condutores aplicados como reveladores de impressões digitais. Qual seria a estratégia nesse caso? A gente utiliza o resíduo da impressão digital como isolante elétrico. E a gente promove uma eletrodeposição espacialmente seletiva do polímero condutor na superfície da impressão digital, na superfície metálica que a impressão digital está aplicada. E a gente obtém, ao final, um contraste entre o filme polimérico, que vocês observam nesse esquema aqui em preto, tá? E a impressão digital, que está representada nessa parte mais clara da imagem, tá? Então, esse contraste entre o filme polimérico mais escuro e a impressão digital mais clara é que faz com que a gente visualize, a gente revele essa impressão digital latente. Aqui, só recapitulando, eu tenho certeza que muitos de vocês já estudaram essa classe de materiais. Os polímeros condutores, eles são ditos como metais sintéticos, devido às propriedades elétricas, magnéticas e ópticas muito similares a metais e a semicondutores. Os polímeros condutores, eles são formados por cadeias contendo duplas ligações π conjugadas, que em condições específicas ela promove um fluxo de elétrons que cruza, que atravessa a cadeia polimérica em condições específicas. Essa é uma propriedade bastante interessante dos polímeros condutores. E esses polímeros eles podem ser sintetizados por via eletroquímica, onde aqui eu trago o exemplo da síntese do polipirrol, onde a gente tem a oxidação de monômeros de pirrol promovendo uma propagação da cadeia polimérica ao longo da superfície metálica, tá? Aqui nós temos através de um processo de nucleação e crescimento dessa cadeia polimérica nessa superfície metálica que está sendo utilizada como eletrodo de trabalho no processo eletroquímico. Aqui a gente observa nesse primeiro gráfico um exemplo de crescimento em duas dimensões, onde a gente tem a superfície metálica, certo? Aqui o início da síntese do polímero nessa superfície, a nucleação do polímero, e em seguida um crescimento em duas dimensões, varrendo toda a superfície do eletrodo de trabalho metálico com esse polímero condutor. Aqui nesse segundo exemplo a gente tem um crescimento em três dimensões, onde a gente também tem um processo de nucleação e em seguida o crescimento desse polímero tanto ao longo da superfície do eletrodo de trabalho, da superfície metálica, como numa dimensão, tornando esse filme cada vez mais espesso em cima desse eletrodo. Aqui eu trouxe um esquema de como funciona esse processo de revelação utilizando polímeros condutores, tá? Imagine aqui uma placa metálica onde a gente tem uma impressão digital latente, tá? Uma impressão digital não visível. Essa placa a gente vai observar ela em corte transversal, a partir da imagem 2, onde nós vamos ter essa placa aqui em corte transversal e aqui uma representação esquemática das cristas que formam essa impressão digital, ok? Esse sistema nós vamos imergi-lo numa célula eletroquímica de compartimento único de 3 eletrodos.
um eletrodo de trabalho, que vai ser exatamente essa placa metálica, um contra-eletrodo e um eletrodo de referência, para que a gente possa controlar o potencial desse processo. Tá? Aqui nós temos os monômeros do polímero que nós vamos utilizar nessa síntese. A partir do momento que nós aplicamos uma diferença de potencial, nós temos esse polímero sendo sintetizado nas regiões entre as cristas da impressão digital, como a gente mostrou no esquema anterior. E ao final, nós temos uma imagem em negativo entre o filme polimérico, que foi eletrodepositado na região entre as cristas da impressão digital e as cristas da impressão digital que funcionaram como uma barreira isolante ao processo. Ok? Outra questão também interessante que a gente trouxe da perícia para a pesquisa foi exatamente como nós poderíamos avaliar a qualidade dessas imagens reveladas através de algum critério científico, algum critério que fosse compreendido, que fosse reprodutível entre pesquisadores do mundo inteiro. Então, para isso, nós utilizamos alguns softwares forenses, alguns softwares que nós utilizamos na prática pericial, e também utilizamos algumas escalas de avaliação de qualidade dessas revelações. Então, por exemplo, essa é uma das escalas, a escala de Bundy, que é utilizada pela Polícia Técnica do Reino Unido, que a gente tem essa imagem, as imagens reveladas são atribuídas notas que variam de 0 a 4. Em 0 a gente tem onde não há revelação, né, não foram identificados sinais de contato, e 4, onde você tem uma revelação muito forte, com detalhes completos das cristas e uma impressão digital identificável. Então isso é uma forma da gente conseguir, digamos assim, quantificar os resultados que nós obtivemos com esses novos reveladores. Outra também ferramenta de avaliação de qualidade é um protocolo de 3 níveis proposto por Champod e colaboradores, que é um pesquisador renomado da Universidade de Lausanne, na Europa, que trata do estabelecimento de 3 níveis de características identificadoras de impressões digitais, tá? Nível 1 relacionado ao padrão de fluxo de linhas e ao tipo fundamental da impressão, o nível 2 relacionado a minúcias papiloscópicas e o nível 3 relacionado à forma, alinhamento e posição relativa tanto de cristas como de poros de impressão digital. Aqui nós temos um exemplo de como essa análise por software forense é feita, tá? A impressão digital revelada, ela é submetida a um tratamento no software, e esse software aqui vocês podem ver alguns pontos verdes e vermelhos e azuis. Aqui uma imagem maximizada disso. Ele mostra exatamente onde estão as características identificadoras desse desenho. Aqui pode ser, por exemplo, uma bifurcação, outra bifurcação aqui. Aqui nós temos um fim de linha, determinado pelo ponto vermelho, e outras características da impressão digital que são reveladas. A partir do momento que nós temos uma sincronia dessas características entre uma impressão digital questionada e uma impressão digital de um suspeito, por exemplo, nós temos como colocar, né, nós temos como afirmar que esse suspeito, na verdade, estava na cena do crime. Então, ele potencialmente pode ser um criminoso nesse caso. Tá? Então, isso são só exemplos de como a gente usa ferramentas periciais para validar, para avaliar a qualidade de resultados produzidos na pesquisa científica. Aqui foi uma das nossas primeiras publicações, em 2017, sobre materiais inovadores utilizados na revelação de impressões digitais. Ele foi um artigo de divulgação em ciência e tecnologia, publicado na revista Perícia Federal, que é uma revista da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, que é bem interessante também, para quem tem interesse nessa área de ciências forenses. Aqui, nesse trabalho, nós trouxemos alguns resultados de impressões digitais reveladas com polipirrol, com PEDOT, que é o polietileno dioxitiofeno, e com polianilina também. Aqui, mais uma vez, a utilização do software forense para avaliar a qualidade desses resultados.
Aqui, um resultado bem interessante onde a gente obtém diferentes colorações de um filme de polianilina eletrodepositada em superfície metálica através da variação do potencial elétrico. Então, quando a gente varia o potencial elétrico de um potencial negativo até um potencial positivo, a gente tem uma variação de cor desse filme e, consequentemente, a gente pode aumentar ou diminuir o contraste entre a superfície e a impressão digital que está sendo revelada. É outra característica bem interessante desses materiais, são materiais eletrocrômicos. Aqui um segundo artigo também de divulgação em ciência e tecnologia, publicado na Revista Brasileira de Ciências Policiais, em 2020, onde a gente apresenta um conceito de eletroquímica forense aplicada na revelação de impressões digitais. Aqui há um plus em relação àquele artigo passado, porque nós embutimos novas condições metodológicas para a revelação dessas impressões digitais em superfícies metálicas, inclusive com impressões digitais envelhecidas, impressões digitais de 7 dias. Então, nós obtivemos sucesso nos processos de revelação em ambos os casos. Aqui, só a título de exemplo, a gente traz curvas cronoperométricas, onde a gente tem uma variação da corrente elétrica em função do tempo, nos dois processos de revelação, tá? Aqui também, aqui nesse caso a gente utilizou polipirrol para revelar essas impressões digitais, e aqui esse filme mais azulado é o PDOT, é o polietileno dióxido de tiofeno, que a gente também utiliza através de processo cronoperométrico. Aqui nesse artigo, publicado na NanoSelect, nós trazemos já um upgrade em relação a essa pesquisa. Esse artigo é de 2020 também. Aqui nós já começamos a utilizar o processo para revelar impressões digitais em elementos de munição, em cartuchos de munição. Aqui nós utilizamos o PDOT para revelar impressões digitais latentes em cartuchos de munição de latão. Tá? Então aqui nós utilizamos os elementos de munição como eletrodos de trabalho, utilizamos o PDOT como monômero de trabalho, e obtivemos imagens bastante interessantes, impressões digitais reveladas nessa superfície. Tá? Esse trabalho foi feito em colaboração com o Instituto Federal aqui de Alagoas, que nos ajudou bastante nessa parte de caracterização de superfícies. Aqui, e essa parte de caracterização é uma parte muito interessante, é uma parte que tem muita afinidade com as ciências dos materiais e que nos ajuda bastante a entender como o processo de revelação, como a construção desses materiais pode ser melhorada ou pode ser aprimorada, enfim, para a produção de materiais para pesquisa em ciências forenses. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, uma imagem de MEV, onde a gente observa a eletrodeposição espacialmente seletiva do polímero, nesse caso, tá? Aqui a gente tem o filme polimérico eletrodepositado e essa parte aqui mais escura é a crista da impressão digital. Aqui a gente pode identificar, por exemplo, um fim de linha dessa impressão digital revelada, tá? E mais para frente eu vou mostrar outras imagens para vocês bem interessantes. E é bem importante observar o quanto essa questão da caracterização de superfície avançou ao longo das nossas pesquisas aqui no PPG Materiais. Tá? Aqui nós temos mais um artigo, que é uma coisa bem interessante, porque a gente até então só estava depositando uma camada de polímero. E aqui a gente teve uma ideia de produzir uma bicamada polimérica, tá, de polímero condutor para revelar impressões digitais em superfícies metálicas. Como é que funciona isso? Tá? Então a gente criou esse sistema de bicamada polimérica fluorescente, utilizando o polipirrol e o PDOT, e mais o politertiofeno. Então, primeiro a gente tem uma impressão digital latente. Ela é revelada ou por meio da eletrodeposição de PDOT ou de polipirrol, então aqui a gente tem uma primeira camada da impressão digital revelada com esses dois polímeros condutores,
Em seguida, a gente eletropolimeriza o politiofeno e a gente tem uma segunda camada fluorescente, tá? Em cima dessa impressão digital. Qual a vantagem disso aqui? Então, a gente pode, por exemplo, utilizar o primeiro método, certo? Fotografar esse método, então a gente já produziu um resultado, e em seguida a gente pode aplicar a segunda camada e ter um componente fluorescente onde a gente possa aprimorar esse contraste. Então a gente vai ter duas possibilidades de avaliar o contraste dessa impressão digital revelada por essa técnica, tá? Aqui nós temos uma foto real, né, da primeira camada, revelada com um poly-P-Hall, e em seguida uma foto da segunda camada fluorescente, onde a gente observa as duas opções para obtenção dessa imagem da impressão digital revelada. Aqui nós temos um segundo ensaio de bicamada, utilizando a dancilglicina como fluoróforo e uma primeira camada de polianilina. Então aqui a gente tem a revelação da impressão digital, primeiramente com a camada de polianilina. Em seguida, essa camada de polianilina ela é submetida a um processo eletroquímico para incorporação da dancilglicina, do fluoróforo. Em seguida, a gente tem uma camada de polianilina dancilglicina fluorescente. Nesse caso aqui, mais uma vez, a gente tem duas opções de captura desse resultado, tá? Aqui nós temos uma ponta de faca, por exemplo, uma impressão digital numa ponta de faca revelada um polímero condutor, e em seguida a observação da camada sob luz ultravioleta. Inclusive essa bicamada polimérica, ela foi, a gente tem um pedido de patente que está tramitando no INPI. Estamos aguardando aí o resultado da confirmação dessa patente. Aqui eu trago mais um artigo nosso, em que observem o fluxo das ideias. Tá? Primeiramente, a gente utilizava só o polímero condutor. Em seguida, a gente incorporou outros polímeros condutores na revelação dessas impressões digitais, testando várias possibilidades. Em seguida, a gente utilizou uma bicamada polimérica e, nesse artigo, a gente começou a funcionalizar os monômeros de polímero condutor. Então, nesse caso aqui, a gente traz um exemplo de monômeros de P-Hall funcionalizados e que a gente trabalhou exatamente a solubilidade desses monômeros em água, tá? Para que a gente possa revelar a impressão digital. Qual que é a vantagem disso? Como a gente falou lá no início da apresentação, a impressão digital ela tem um componente sebáceo, que é o nosso componente de interesse. E, obviamente, esse componente sebáceo ele não é solúvel em água. Então, se a gente utiliza um meio aquoso para efetuar a eletrodeposição desses materiais nessas superfícies, a gente está protegendo esse vestígio, essa impressão digital, de algum eventual processo de degradação, tá? Então a gente está mantendo a nossa barreira isolante intacta no processo, ok? Então nesse caso, a gente tanto eletrodepositou alguns monômeros de P-Hall funcionalizados, tá? Em posições diferentes, e obteve sucesso na revelação dessa impressão digital, como também a gente copolimerizou alguns desses monômeros com PEDOT. Então a gente fez uma copolimerização nesse processo e a gente obteve sucesso nas duas iniciativas. Esse sucesso ele foi validado por meio de ferramentas forenses, que é a utilização do software forense, onde a gente tem a identificação das minúcias papiloscópicas, e também por meio de caracterização de superfície, aqui por microscopia eletrônica de varredura, onde a gente observa a eletrodeposição espacialmente seletiva do polímero, consequentemente a verificação de algumas minúcias e alguns elementos de caracterização desses materiais, tá? Dessas impressões digitais reveladas. Aí aqui entra a questão dos nanomateriais, tá? A gente sabe muito bem que os nanomateriais têm características muito interessantes, tá? Então, são materiais que têm a dimensão externa limitada à escala nano, né? Então, e que a gente consegue fazer uma variação
bem interessante do tamanho, da composição química, da forma e da superfície desses materiais. Isso são ferramentas, né, importantíssimas para que a gente possa trabalhar esses materiais de forma aplicada, né, para o que a gente realmente precisa deles, tá? Então, na nanotecnologia, a gente pode manipular a estrutura molecular desses materiais e alterar as propriedades desses materiais em escala nanométrica, tá? Isso leva ao desenvolvimento de novos produtos e materiais, tanto para medicina, para eletrônica, ciência da computação, biologia, engenharias, química, enfim. E as ciências forenses também não podiam ficar de fora desse bonde. Então, a gente também tem trabalhado na aplicação de nanomateriais para a produção de prova pericial. Então, aqui eu destaco as nanopartículas, que tem vantagens bem interessantes na revelação de impressões digitais, tanto em relação ao aumento do contraste, seja por propriedade de fluorescência ou por a coloração que essas nanopartículas assumem, ou em relação ao aumento da sensibilidade ou seletividade dessas nanopartículas a determinados materiais, a determinados componentes do resíduo das impressões digitais, tá? Então, a gente tem que considerar os componentes do resíduo das impressões digitais, e a superfície desses materiais, e com isso a gente pode, por meio de alteração das propriedades físicas e químicas dessas nanopartículas, por meio, explorando a questão da estabilidade óptica e química desses nanomateriais e da fluorescência também, que muitas vezes tem forte intensidade, a gente também pode trabalhar esses materiais como reveladores de impressões digitais. Tá? Em relação às propriedades também, eu ainda destaco a questão da fluorescência, né, que tem forte intensidade, estabilidade óptica, o tamanho pequeno e o controle desse tamanho, tá? Isso são ferramentas também muito importantes nesse caso. E a grande área de superfície desses materiais e a possibilidade de a gente manipular, né, funcionalizar essas superfícies de forma que essas partículas fiquem mais atrativas, tenham mais afinidade às substâncias que a gente tem interesse. Nesse paper aqui, nós desenvolvemos estruturas hierárquicas que emitiam com um espectro desde o verde até o vermelho, utilizadas para revelação de impressões digitais. Nesse caso aqui, nós utilizamos quantum dots, que foram sintetizados eletroquimicamente, tá? Esses quantum dots eles foram incorporados a microesferas de sílica modificada, formando esse composto hierárquico aqui de cádmio, microesferas de sílica em core-shell com cádmio e telúrio. Aqui nós temos imagens de microscopia da sílica, aqui em D, né, nessa parte de cima. Aqui as microesferas de sílica, e aqui a nossa nanopartícula já com o cádmio e telúrio na sua superfície. Tá? Aqui nós temos uns gráficos de mapeamento de EDX, mostrando a composição química dessas nanopartículas, e esses materiais eles foram utilizados para revelar impressões digitais. Aqui a gente tem como essas nanopartículas reagiam à luz ultravioleta, então a gente observa um espectro de cor variando do verde ao vermelho, e aqui a gente conseguiu utilizar esses materiais para revelar impressões digitais em superfícies metálicas, inclusive em facas, de forma bastante eficiente. Tá? Aqui nós temos outro artigo do grupo, onde a gente utilizou a eletrodeposição de nanopartículas de prata em superfícies metálicas. Aqui também foi um trabalho bastante exitoso, com imagens bem interessantes. Aqui já uma publicação em parceria com a Universidade de Leicester, só que um trabalho coordenado aqui pela Universidade Federal de Alagoas. Aqui a gente tem uma imagem de resultado bem interessante em aço, em cobre e em latão, que é a liga metálica mais comum em elementos de munição. Aqui impressões digitais reveladas com 1 dia, 30, 60, 180 dias e até com 1 ano após a aplicação dessa impressão digital. Então a gente observa resultados realmente muito bons, principalmente no latão. Isso aqui deixa a gente realmente muito satisfeito,
porque é uma superfície realmente de interesse forense. Aqui nós temos a análise, a caracterização de superfície dessas impressões digitais reveladas nos três substratos, né, nas três superfícies, onde a gente observa a forma como essas nanopartículas de prata se arranjaram na superfície, né, ao longo dessa superfície, e a afinidade delas com o componente das impressões digitais. Então, isso também foram resultados que bastante preciosos para esse trabalho, mas que também trouxeram várias dúvidas para a gente em relação ao funcionamento, dúvidas e perspectivas, né? Então, a pesquisa ela sempre traz perspectivas para novos trabalhos. Aqui a gente tem a validação com ferramentas forenses dessas impressões digitais reveladas, tá? E aqui, essas impressões digitais reveladas até em superfícies até então inusitadas, como chaves e moedas também, tá? A gente conseguiu resultados muito bons nessas superfícies metálicas também. Aqui, mais um trabalho onde a gente usou nanopartículas de sílica mesoporosa funcionalizadas com dancilglicina, né, com fluoróforo à base de dancil. Nesse caso aqui, a gente tinha a nanopartícula mesoporosa funcionalizada primeiramente com quitosana. Em seguida, a gente incorporou a esse material a dancilglicina, o fluoróforo, e a gente obteve uma impressão digital, a gente obteve uma nanopartícula bastante eficiente na revelação de impressão digital. Aqui a gente tem uma caracterização morfológica dessa superfície. A gente observa aqui uma fluorescência bem interessante, onde a gente tem um contraste muito bom entre a superfície e a impressão digital revelada. E aqui a demonstração de como essa revelação procedeu, né? Aqui nós temos a utilização de luz forense, onde a gente observa a mesma nanopartícula observada em vários comprimentos de onda diferentes. E a gente observa um espectro de cores bem interessantes, que a gente pode trabalhar bem o contraste entre a superfície e a impressão digital revelada. Aqui nós temos essa mesma nanopartícula utilizada para revelar a impressão digital em uma cédula de papel moeda inglesa de polímero. A gente observa aqui um resultado bastante interessante desse material. E saindo um pouco das nanopartículas, a gente começou a trabalhar também com nanofibras eletrofiadas, tá? Aqui também para revelar impressões digitais, como foi demonstrado aqui nesse trabalho, tá? Então aqui a gente utilizou a dancilglicina e a dancilcadaverina, as duas eletrofiadas numa base de policaprolactona, onde a gente observa a formação de nanofibras aqui no nosso eletrodo, na captação, e a gente sempre trabalhando com a concentração e os solventes, né, diferentes concentrações de solventes, com a voltagem também do processo e a distância entre a agulha e o coletor. São parâmetros que podem ser variados e, consequentemente, a gente tem uma variação desse material, tá? Aqui a gente tem alguns resultados, as nanofibras, né? Aqui uma análise do diâmetro dessas nanofibras e elas aplicadas na revelação de impressões digitais em superfícies metálicas, em elementos de munição, em facas também. Então, tudo isso pode ser observado nessa publicação. Aqui a gente tem uma análise desse resultado com software forense, mostrando a eficiência do processo. E aqui, ao final, é uma coisa interessante também, porque, como eu falei no início, a gente vai promovendo a pesquisa e as dúvidas vão surgindo, e novas perspectivas também vão surgindo. Então, dessas impressões digitais reveladas, surge também a possibilidade de a gente obter, por exemplo, outros elementos de prova, como DNA e substâncias de interesse forense, como explosivos e drogas, tá? Então, no caso do DNA, surge a necessidade, por exemplo, de desenvolver exames de DNA subsequentes à revelação, tá? E em relação à detecção dessas substâncias, a gente pode trabalhar, inclusive, com sensores de alta sensibilidade para detecção e quantificação, né? Para análise qualitativa e quantitativa de traços de substâncias de interesse forense, como drogas e explosivos nesse caso, tá? Em relação à genética forense, é interessante
a obtenção de DNA a partir de impressões digitais. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, mas marcas de toque contêm um número ínfimo de células que podem sim ser utilizadas para determinar o perfil genético de um criminoso, por exemplo. Esse DNA a gente chama de DNA de toque, tá? Que é um DNA decorrente de um material biológico deixado em um objeto tocado por um criminoso, por exemplo. E esse material ele requer algumas estratégias diferenciadas em genética forense, que passam pela extração, quantificação, amplificação e genotipagem desse material, e uma interpretação muito cuidadosa desses resultados, tendo em vista que a gente está trabalhando aqui com quantidades muito pequenas de DNA. Então, nesse contexto, surge a necessidade de trabalhar com alguns métodos de revelação que não degradem o DNA presente nesses materiais, tá? Então, a gente tende a pesquisar alguns reveladores que sejam eficientes, né, que a gente possa visualizar o desenho da impressão digital, mas ao mesmo tempo eles não danifiquem o material biológico do qual a gente obtém DNA para identificação de criminosos. Um exemplo da utilização de materiais como sensores e ainda como exemplo da eletrofiação, aqui a gente utilizou nanofibras eletrofiadas de policaprolactona e biciofeno, tá? Que foram utilizadas como um sensor para detecção de explosivos nitroaromáticos. Esse trabalho foi feito em colaboração com essas instituições aqui, e mais uma vez a gente utilizou o biciofenofluoreno, né? Eletrofiado com policaprolactona, tá? Aqui mais uma vez a gente variou os parâmetros de concentração e solventes, de voltagem e distância também entre a seringa e o coletor, tá? E nesse caso a gente obteve fibras eletrofiadas com uma qualidade bem interessante. Essas fibras elas tinham um aspecto morfológico de um tecido, tá? E esse tecido nada mais é do que o nosso sensor, tá? Então esse tecido aqui na presença, esse componente aqui de eletrofiado, esse material eletrofiado na presença de explosivos nitroaromáticos, de compostos nitroaromáticos, a gente observa uma supressão de fluorescência desse material. Então, por exemplo, na presença de TNT, à medida que a gente aumenta a concentração, a gente tem uma supressão de fluorescência dessa nanofibra. Tá? Aqui ácido pícrico também funcionando da mesma forma, e aqui outros explosivos nitroaromáticos. Esse sensor, a gente testou ele num exercício prático de domínio de cidades, onde a gente observou, por exemplo, a presença de explosivos em munições, tá? E em superfícies de um modo geral. Aqui eu trouxe munição como exemplo, tá? Nesse caso, para a gente perceber se um determinado criminoso que manuseou explosivos manuseou também as munições, por exemplo, que estavam dentro de um carregador de uma metralhadora, por exemplo, tá? Ou de um fuzil, nesse caso aqui. Então a gente basicamente esfrega essa nanofibra, essa manta eletrofiada na superfície da munição, e em seguida a gente tem pontos submetendo essa nanofibra à luz ultravioleta, né, à radiação ultravioleta. A gente tem pontos de supressão de fluorescência exatamente provocados pelo contato, né, pela interação entre os compostos nitroaromáticos e a manta eletrofiada, tá? Aqui em detalhe para vocês verem, tá bom? Então, o que a gente objetiva com essa sequência de resultados é exatamente trabalhar esse fluxo, né, de produção de prova pericial, e nesse caso aqui a gente tende a buscar a produção de múltiplas provas forenses a partir de um único vestígio. Então observem, aqui nós temos uma única impressão digital, por exemplo, na cena do crime, e a partir dessa impressão digital a gente pode, por exemplo, ter essa impressão digital revelada. Então a gente tem um padrão aqui da impressão digital do criminoso, e ao mesmo tempo a gente pode obter DNA, a gente pode obter explosivos, drogas e outras substâncias de interesse forense. Então, a partir de um único vestígio,
a gente ter múltiplas provas forenses produzidas desse único material. Então, isso é realmente uma ferramenta muito interessante para definir os rumos de uma investigação policial, por exemplo. Tá? E já terminando aqui a minha apresentação, vou aproveitar para fazer um merchandising. Tá? Nós estaremos no encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, agora de 2025, em Salvador, né, que começa dia 28 de setembro. Muitos dos senhores devem conhecer o encontro, é o principal encontro na nossa área de pesquisa. E pela primeira vez no encontro da SBPMAT, nós teremos um simpósio dedicado às ciências forenses. Então, isso foi uma conquista bem interessante que começou na edição anterior, que foi aqui em Maceió. Nós apresentamos um mini curso, apresentamos palestras também, e conseguimos realmente convencer a SBPMAT da importância da temática, e essa temática foi incluída no encontro desse ano, tá? Então eu divido a organização desse simpósio com grandes pesquisadores aqui, isso é uma grande honra para mim, tá? E inclusive a professora Adriana, que é daqui da UFAL, que trabalha comigo, em parceria comigo, então nós dois compomos a comissão organizadora desse simpósio. E esse simpósio, ele trata é exatamente o simpósio B, o simpósio de caracterização avançada, que tem como um dos temas as aplicações forenses de nanomateriais, tá? Então, convido todos a prestigiarem o nosso simpósio lá em Salvador. Será um prazer encontrá-los por lá para a gente trocar uma ideia pessoalmente, tá bom? Pessoal, encerro aqui a minha apresentação. Mais uma vez, nós somos o grupo de pesquisa do Laboratório de Eletroquímica, Polímeros e Ciências Forenses aqui da UFAL, ancorados aqui no programa de pós-graduação em materiais. Aqui estão nossas redes sociais, quem quiser seguir, quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, aqui o meu e-mail também, se alguém precisar entrar em contato para alguma coisa, alguma colaboração, enfim, alguma dúvida, estamos à disposição. Mais uma vez eu queria agradecer o convite do professor André, é um prazer estar colaborando com a Universidade Federal de Catalão, que eu não conheço, nunca tive o prazer de estar aí pessoalmente, mas conhecemos a importância da universidade no contexto, e principalmente no estado de Goiás. É sempre muito bom poder estar colaborando com grupos de pesquisa no Brasil inteiro, tá bom? Muito obrigado e eu estou à disposição para perguntas. Espero não ter me alongado muito. Não, foi perfeito. Na verdade, a gente ainda tem tempo, caso houvesse necessidade, professor. Foi uma palestra excelente sobre um tema que é muito relevante, primeiro, porque explorar esses aspectos, né, da ciência forense e da engenharia de materiais, eu acho que é algo que muitas das vezes a gente não consegue, né, ver em larga escala, porque tá muito em pequenos pontos, né, Uhum. e a gente acaba não vendo essa discussão mais ampla como a gente teve essa oportunidade agora. E já parabenizo pela organização, né, do SBPMAT, que, lógico, trazer essa temática também já é um sinal de que realmente linhas de pesquisas podem vir aí colaborando Claro. futuramente, então é uma coisa muito interessante. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou fazer a parte do chat, o professor André estava com problema de conexão na internet, tá? Então eu vou estar aqui com você, Alexandre, na parte final. Nós temos algumas perguntas, o Nixon, nosso colega aqui do doutorado, ele cumprimenta, deseja boa noite, acha a palestra extremamente relevante e gostaria de saber quais os desafios no uso de nanomateriais magnéticos funcionalizados para a detecção de impressões digitais em superfícies irregulares ou sensíveis, como papel, moeda e têxtil. É interessante essa pergunta. Obrigado, Nixon, pela pergunta. Os nanomateriais magnéticos, eles são bem interessantes para superfícies que são um pouco mais porosas, como papel, por exemplo, sabe? O tecido já é um pouco mais complicado. Impressões digitais em papel moeda no caso, tanto o dinheiro como o papel sulfite, papel branco ordinário. Enfim,
essas superfícies elas são muito interessantes para revelação de impressão digital, porque são superfícies muito utilizadas em crimes de um modo geral. Tá? Então é uma carta anônima, por exemplo, que é encaminhada para alguém e essa carta pode conter impressões digitais ali no papel. Tá? O material magnético, ele, ele tem uma vantagem em relação a outros materiais nesses casos, principalmente no papel, porque ele tem uma aderência muito mais seletiva com o resíduo da impressão digital. Tá? Não é à toa que o pó magnético é o material comercial de escolha para revelação de impressão digital em papel. Tá? Então, é uma linha bastante interessante de se trabalhar, sabe? Se você tiver aí alguma impressão digital, algum nanomaterial magnético que você de repente até já publicou com outra função e, enfim, se quiser que a gente dê uma olhada aqui, a gente está à disposição. Pô, muito legal. A gente tem uma outra pergunta da Isadora Mendes, aluna do mestrado. Ela lhe saúda, deseja boa noite, parabeniza pela palestra, e aí ela faz a seguinte questão. No fluxo da aplicação da metodologia da criminalística, um dos dois boxes destacados foi a metodologia, dado ao fato que ela é uma das mais importantes do processo, para seguir na elaboração das hipóteses. Com o avanço das IAs, das inteligências artificiais, como você acha que ela futuramente pode colaborar na agilidade para concluir as investigações, principalmente na parte de sugerir sobre quais melhores métodos, dado tipo de análise a ser feita? Cara, ferramentas de inteligência artificial, elas são bem-vindas desde que elas não fujam do controle. Aí é uma opinião minha, tá? Não fujam do controle no sentido de que a decisão em relação a isso, ela realmente ela tem que ser do analista. Ela tem que ser do perito com base na expertise, com base no conhecimento que ele detém, tá? Mas essas ferramentas, elas são muito importantes, por exemplo, na consolidação de dados, entendeu? Na análise quando você tem, por exemplo, um fluxo de dados ou um volume de dados muito grande, essas ferramentas elas podem sim ser utilizadas para fazer triagem desses dados, para definir metodologia. Isso aí é uma coisa interessante também. Em relação à definição de metodologia, também tem uma coisa muito interessante no laboratório forense, que é o seguinte: eu sempre falo isso para meus alunos, que quando a gente faz uma análise forense, o resultado positivo é o melhor resultado. Porque, por exemplo, se eu analiso um pó branco e eu faço uma análise física, microscópica desse pó branco, e eu vejo, por exemplo, que ele guarda características de cocaína, por exemplo, então a minha metodologia de escolha a priori vai ser uma metodologia para cocaína. Então eu vou utilizar uma rota metodológica completa para analisar cocaína e adulterantes, tá? Caso essa rota metodológica não positive, não seja reagente à cocaína no processo, eu vou ter que seguir para outra rota. Então esse pó branco pode ser outro tipo de substância proscrita, outro tipo de substância de interesse forense. Onde é que eu quero chegar com essa afirmação? Para eu dar um resultado negativo, eu preciso trabalhar muito, porque eu preciso esgotar todas as possibilidades. Então, num caso como esse, algumas ferramentas de inteligência artificial podem facilitar o processo, tá? No sentido de, como eu falei no início da minha resposta, no sentido de tratar um grande volume de dados ou de resultados, enfim, ou até definir alguma rota metodológica dependendo dos resultados que a gente obtém, por exemplo, em ensaios de triagem, tá? Outra coisa também que é interessante deixar claro, Isadora, é o seguinte: essas metodologias elas são padronizadas, tá? Então, nós utilizamos uma série de metodologias que foram validadas e que são utilizadas, por exemplo, por peritos no Brasil inteiro. Então, todos os peritos criminais federais, por exemplo, usam as mesmas metodologias para analisar
para atacar determinadas situações, tá? E, e isso é uma coisa interessante também, porque quando a gente se depara com algum material que a gente requer alguma análise diferenciada, a gente precisa realmente citar isso de forma mais detalhada no nosso laudo, tá bom? Perfeito, professor. O Odilson Paiva, nosso colega também aqui do doutorado, ele pergunta: existe uma limitação de tempo para a aplicação da técnica de polímeros em impressões digitais antigas ou degradadas? Não. Assim, a gente tem relatos de impressão digital revelada até com 1 ano. Quando a gente fala essa diferença de tempo, só para vocês entenderem, desde a execução do crime, então o criminoso vai lá e toca na superfície, até o perito chegar na cena do crime, coletar o material e levar para o laboratório para analisar ou revelar aquele material na própria cena do crime, tá? Então esse tempo que decorre entre esses dois fenômenos, digamos assim, é o que a gente determina se essa impressão digital é antiga ou não, tá? Então assim, o Dilson não tem uma limitação de tempo, tá? A gente vai testar e vai ver o que consegue. Impressões digitais são vestígios críticos, tá? São vestígios que, de um modo geral, a taxa de sucesso de revelação ela não é tão grande. Então, a gente imagina, por exemplo, que tudo que a gente leve tocado para o laboratório a gente vai conseguir revelar, e não é bem assim, tá? Então, independente dessa impressão digital ser nova, antiga, degradada, enfim, a gente vai levar ela para o laboratório e vai estabelecer o procedimento da mesma forma, tá? O Alexandre, eu aproveito essa pergunta para fazer o seguinte: com relação, por exemplo, quando você está até falando, tudo que se leva para o laboratório, a expectativa é que se identifique, né, dentro de uma situação. Mas, por exemplo, quando você tem uma meia parcial de uma impressão, os métodos ainda estão sendo eficientes, as ferramentas hoje empregadas com os materiais têm sido eficientes para fazer essa captura, para dar uma base de identificação? Você fala em relação a, por exemplo, a impressão parcial, um fragmento de impressão digital, é Um isso? Sim, fragmento. sim, sim. Às vezes um fragmento ele traz um número de minúcias, de características suficientes para que esse fragmento seja utilizado sim para a identificação de um criminoso, tá? Não necessariamente a impressão digital completa, como a gente fala, tá? Os fragmentos também são muito importantes. Assim como os perfis genéticos parciais são importantes, tá? Fazendo uma analogia grosseira, mas um perfil genético ele não precisa ser completo. Hoje, os kits para identificação genética trabalham, por exemplo, com 23 marcadores genéticos, por exemplo, mais um marcador sexual, e não necessariamente a gente precisa ter todos esses marcadores genotipados para que a gente consiga uma identificação completa de um criminoso, entendeu? Uhum. Muito interessante. O Nixon tem uma nova pergunta, né? Ele já fez uma, ele tem uma nova pergunta. De que forma a engenharia de materiais poliméricos funcionalizados pode contribuir para o desenvolvimento de kits portáteis para a detecção de substâncias ilícitas com base em reações colorimétrica seletiva? Existem alguns grupos de pesquisa no mundo que trabalham com alguns materiais poliméricos funcionalizados que podem funcionar como kits ou como materiais portáteis para a detecção de substâncias. Tem um grupo de pesquisa na Espanha do professor Toribio Otero, não sei se vocês conhecem, na Universidade da Cartagena, na Politécnica da Cartagena. Ele trabalha com o desenvolvimento de músculos artificiais por meio de materiais poliméricos funcionalizados. Ele é uma das autoridades no mundo hoje nessa área. E são materiais bem interessantes, porque nesse caso você tem tanto reações colorimétricas como reações como fenômenos físicos. Então você tem, por exemplo, cadeias de polímero que mudam de conformação de acordo com a presença de uma ou outra substância de interesse forense.
Então, essa mudança de conformação do polímero se dá por dopagem. Então, você tem uma dopagem negativa ou positiva desse material. Então, você tem a entrada ou saída de determinados íons da estrutura desse polímero e, consequentemente, você tem uma mudança de carga nesse polímero e o polímero vai mudar de conformação. E essa mudança de conformação ela pode levar a algum tipo de interação, por exemplo, do polímero com um sítio colorimétrico, tá? Então, enfim, se eu coloco um polímero numa solução com cocaína, por exemplo, eu já estou dando spoiler de pesquisa aqui, e esse polímero muda de tamanho, entendeu? Dentro dessa solução, entendeu? Ele pode ativar um sítio colorimétrico. E aí já permite a identificação. A Isadora tem uma pergunta já quase ligada a essa questão de polímeros e também com a questão do DNA que foi ventilado. Só uma pergunta, Nilton. O Nixon trabalha com polímero, com material polimérico? O Nixon... Não, professor, eu tenho interesse, mas não trabalho diretamente. No momento ainda não, né? Quem sabe futuramente. Não é porque se você trabalhasse eu ia indicar fortemente os artigos desse professor que eu citei. Ele realmente é muito bom. Eu tenho até interesse em passar uma temporada lá com ele na Espanha, porque o trabalho dele é um trabalho que eu admiro bastante, sabe? É bem interessante. Para quem trabalha com polímero condutor, ele mexe com uma área bem diferente, sabe? Ele é bem ousado em algumas coisas que ele faz. Então eu tenho até vontade de trocar ideia com ele, porque eu acho que não tem... enfim, talvez numa conversa, numa troca de ideia, a gente consiga startar um projeto, alguma coisa, uma coisa nova, entendeu? A área de materiais tem muito isso, cara. Eu me identifiquei muito com a área de materiais. Eu sou um cara que, se você olhar o meu currículo, você vê que o meu currículo é quase é esquizofrênico. Porque eu já... Cara, eu sou farmacêutico de formação, mas eu nunca atuei como farmacêutico. Eu entrei na Polícia Federal assim que eu me formei. Eu passei num concurso um pouco antes de me formar, faltando uns 2 meses. E eu entrei na Polícia Federal e comecei a trabalhar com química forense, depois com genética, que era um negócio que eu nunca imaginei trabalhar. E em seguida apareceu uma especialização em genética forense, eu fui lá e fiz. Em seguida, um mestrado na área de genética de populações com o professor Luiz Antônio, aqui na UFAL, que era uma autoridade assim, nessa área de genética forense. O professor Luiz Antônio, inclusive, Neilton, ele trabalhou um tempo com um professor da Universidade Federal do Pará, que é um cara muito bom na área de genética forense, que me fugiu o nome dele agora. Peço até desculpa por isso. E depois, cara, aparece o pessoal aqui da UFAL falando, vamos trabalhar com eletroquímica. Entendeu? E no final das contas, quando eu terminei o doutorado, aí o PPG Materiais falou, cara, vem cá, vamos conversar, entendeu? Porque eu já vinha conversando com alguns professores de materiais, tanto com o pessoal da farmácia, o pessoal da física, o pessoal da engenharia química, entendeu? Aqui a gente não tem um curso de engenharia de materiais, mas a gente vai implementar essa graduação. E nessa interação com eles me puxaram para dentro do programa e eu tô lá até hoje. Tô hoje hoje eu tô com 4 alunos de doutorado. Alexandre, esse já foi até um brinde sobre a importância de a gente ter esse conhecimento transverso, né? Não só linkado a uma área. Eu acho que você agora deu um show de apresentação ao falar sobre essa sua base vindo desde lá da farmácia, e isso serve para os nossos colegas aqui do programa, que estão no mestrado e que estão também no doutorado, para que eles se animem em explorar essas novas vertentes. Né? Isso é muito importante. Esse diálogo é o esperado. Isso é realmente bem interessante. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que deixo isso até como recado para os mestrandos e para os doutorandos aí. Cara, não se limitem a uma coisa. É importante sonhar, sabe? Muito importante ter objetivo na vida, sabe? Ter propósito. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com propósito, independente se esse propósito vai ser o nosso propósito para o resto da vida.
Mas não existe uma coisa pior do que a gente planejar as coisas ou trabalhar sem propósito. Onde é que eu quero chegar com essa afirmação? Trabalhem com propósito, mas prestem atenção nas oportunidades, sabe? Então, muitas vezes a oportunidade está passando diante dos seus olhos, mas você está tão focado naquele propósito que você determinou para você, que você não consegue enxergar uma oportunidade que está um pouco diferente ou um pouco além daquele propósito que você traçou para sua vida, sabe? Então preste muita atenção, porque às vezes o cavalo selado passa na frente da gente e a gente tem que ter estrutura para subir nesse cavalo e seguir, entendeu? Tem que estar atento a essas oportunidades, porque isso muitas vezes muda a carreira da gente. E outra, não ter medo também, né? É uma oportunidade, é um concurso que aparece numa universidade distante, enfim, eu acho que a gente tem que ser raçudo, sabe? Eu falo isso assim para os alunos aqui, tem que ter coragem. Não, eu acho muito interessante, Alessandro, você falar isso, porque quem está entrando, às vezes, no programa de mestrado e de doutorado, precisa desse choque para... Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Sim. Qual é o meu foco? Por que eu estou buscando essa formação a mais? O que eu quero fazer? Muitas vezes o pessoal ainda faz a pesquisa muito presa ao próprio orientador, mas sem conseguir ver qual seria o próximo estágio, qual é a minha participação. Sim. Aí é muito legal que você abordou. Eu até lembrei de uma coisa agora que eu fiquei muito feliz, porque a minha primeira... Eu formei a minha primeira doutora tem um tempinho agora, a Cristiane. E a Cristiane foi minha estagiária na Polícia Federal por 2 anos, entendeu? Depois ela fez mestrado, fez iniciação científica, eu acompanhei os trabalhos dela de iniciação científica, fez mestrado, eu acompanhei o mestrado dela e orientei ela no doutorado, ela defendeu o doutorado agora, e assim, ela construiu uma carreira, ela tentou vários concursos para ser perita, e infelizmente ela não logrou êxito, mas hoje ela está como professora da UFAL, entendeu? Então assim, ela continua trabalhando na área forense, pesquisando na área forense, então assim, ela tentou uma coisa, mas na verdade não baixou a cabeça em momento algum, sabe? Então eu tenho ela como exemplo, assim. Alexandre, deixa eu já fazer uma pergunta nesse aspecto que vem aqui me incomodando. Para você que está nessa área, que teve essa oportunidade, eu fiz, quando me formei na graduação, fiz prova da Polícia Federal também. Mas engraçado, quando eu passei na prova do Instituto Federal do Pará, eu passei para perito do Estado. Né? Só que as provas eram em locais diferentes. Aí as provas eram em locais diferentes. E aí eu fui para uma e não conseguia, porque era no mesmo dia e para outra tarde. E aí acabou que estou aqui. Mas, voltando nesse aspecto. Essa peça, né? Voltando nesse aspecto, para você que está nesse métier de pesquisa, onde você tem uma visão em cima da ciência forense e do desenvolvimento de materiais para essa linha, qual é o maior desafio e qual é o cenário futuro que você vê nas pesquisas que estão sendo feitas aqui no Brasil? Vamos pensar primeiro aqui no Brasil. Tá. Qual é o maior desafio? Cara, o maior desafio é colocar em prática. Tá? É você tirar o material do paper e levar para a bancada do laboratório de perícia. Tá? Esse é o maior desafio. E isso, por que é um desafio? Porque você precisa transpor etapas de validação, você precisa incluir esses novos materiais em procedimentos operacionais padrão, e você muitas vezes precisa transpor algumas questões institucionais, entendeu? Então, assim, para você entrar com uma determinada metodologia nova numa determinada instituição, você precisa seguir os trâmites daquela instituição, tá?
E também existe a barreira do convencimento, né? Eu preciso convencer aquele colega que está trabalhando com aquele material há anos que o material que eu estou trazendo aqui, ele tem uma série de vantagens em relação ao material anterior, entendeu? Deixando bem claro também que a nossa intenção não é invalidar os métodos que já existem, tá? O que a gente quer é trazer uma alternativa a mais. Então, a gente quer trazer um método que métodos que possam trazer rapidez na análise, mais eficiência, ou então que sejam melhores em condições que os métodos convencionais não são, tá? Mas em momento algum a gente trabalha dizendo que o nosso material é o único que é bom e o que já vinha sendo utilizado não tem razão de ser. E outro desafio, cara, que a gente encontra é a questão de financiamento mesmo, assim, apesar de hoje existirem vários editais de fomento específicos para a ciência forense, entendeu? Mas ainda é muito pouco, sabe? É uma área que desperta muito interesse de pesquisadores e alunos também, cara. Os alunos procuram a gente aqui, a gente recebe. Esses dias a gente recebeu uma candidata de doutorado que veio da Unicamp e a gente não esperava por ela, sabe? E Renato, o que é que você está fazendo aqui? Ela, não, eu acompanhei o trabalho de vocês, eu quero fazer doutorado aqui, entendeu? Então, assim, essa questão do recurso ainda é um problema. E para nós, peritos, um complicador assim, a questão do apoio institucional. Tá? Eu, na medida do possível, conto com o apoio institucional do meu órgão, mas a minha prioridade é o meu trabalho. Então, eu tenho jornada dupla. Eu não sou servidor da universidade. Né? Eu trabalho como colaborador, enfim, no PPG, mas o meu trabalho principal não é a universidade. Então essa jornada dupla também é muito pesada, entendeu? É uma coisa que requer realmente muita força de vontade. É muito, muito, muito importante a gente ouvir esse relato. Eu vou voltar aqui para a pergunta da Isadora, viu, Alexandre? E aí ela fala sobre a questão do DNA, né, e se esse DNA tiver em pouca quantidade, né, no caso do DNA do toque, pode ter pouca quantidade de DNA. Para otimizar a extração, vocês fazem uso de alguma nanopartícula de polímero? Não. A gente, quando a gente trabalha com pouca quantidade de DNA, a etapa do exame que vai definir se essa quantidade de DNA é viável ou não para o exame é a etapa da amplificação. Então, na etapa de amplificação, eu não sei se tem alguém aqui da área de biologia, mas enfim, é a etapa onde a gente consegue multiplicar as cópias de DNA que estão no determinado material biológico. Então a gente pega aquele material biológico, a gente extrai o DNA que existe nele, elimina todos os elementos de célula, por exemplo, que não são de interesse no processo, como membranas, organelas, matriz, enfim. E a gente fica só com DNA, só com a molécula de DNA. Em seguida, essa molécula é amplificada. Então, a gente produz várias cópias dessa mesma molécula através da reação de PCR, a reação em cadeia da polimerase. Então, essa etapa é a etapa crucial. E nessa reação de PCR, a gente não utiliza nenhum tipo de nanopartícula ou polímero. Agora, algumas nanopartículas e alguns polímeros podem ser utilizados na etapa de extração. Aí ela colocou aí que é bem interessante, tá? Que não a etapa de extração ela não impacta, Isadora, diretamente na etapa de amplificação, mas ela influencia muito. Por quê? Quanto mais eficiente for a extração, mais purificado vai estar esse DNA. Então, quanto mais puro estiver o DNA, menos interferentes eu vou ter naquele produto de extração para minha reação de amplificação. Não sei se eu me fiz entender. Então, quanto mais puro o DNA sair da extração e for para amplificação, aumenta a taxa de sucesso da amplificação. Tá? Então, se a gente utiliza algum recurso de nanomateriais, enfim, de materiais na etapa de extração, por exemplo, nanopartículas magnéticas,
tem um polímero que a gente utiliza também na extração chamado Kilix, que é um polímero utilizado para quelar determinadas estruturas e limpar aquele material de estruturas que não são interessantes à amplificação. Então, esses materiais podem sim fazer a diferença na amplificação. E, como eu falei, aumentar a taxa de sucesso da etapa de amplificação. Perfeito. Eu acredito que os colegas conseguiram compreender, sim, a sua explicação, viu, Alessandro? Muito bem feita. O Felipe parabeniza pela palestra e Obrigado, a Ana Felipe. Paula, além de parabenizar, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se já foi utilizada a técnica de polímeros condutores na revelação de impressões digitais em alguma perícia ou se está só no meio acadêmico. Então, existem algumas interações com a Polícia Científica daqui de Alagoas, que em alguns casos estão sendo examinados com base nessa técnica, só que realmente isso não foi alvo de produção de prova ainda, tá? Como eu falei, existem etapas de validação, enfim, de incorporação à rotina, e isso realmente ainda está em processo. Perfeito. O Sérgio, nosso colega de doutorado, pergunta como se realiza a validação de novos materiais e métodos para garantir que não sejam contestados no âmbito jurídico. Então, Sérgio, como eu falei, esses materiais eles precisam ser submetidos a metodologias de validação que a gente tem já rodando nos nossos laboratórios forenses para que eles realmente não sejam contestados, tá? Isso inclui a determinação precisa da metodologia, né, todas as etapas da metodologia e o grau de avaliação de qualidade dessas imagens que são obtidas, tá bom? Então, tudo isso documentado, isso dá respaldo para que o perito consiga estabelecer isso como elemento de prova e que essas etapas realmente não sejam contestadas no âmbito jurídico. Perfeito. A gente tem uma última pergunta, a Amanda Paranhos, a aluna do mestrado, ela também disse que é uma ótima palestra, todos gostaram bastante. Eu senti falta, e já aproveito antes da última pergunta aqui, você comentou se tinha alguém da biologia. Eu sei que nós temos, porque eu lembro que nós temos uma colega, duas, na verdade, colegas que estão orientadas como professora do programa, que nessa área de biologia, não sei se é forense, não sei qual é a linha, mas a gente tem essas colegas aqui presentes, ou estavam em outras palestras, então é uma ótima oportunidade de depois fazer essa troca. Olha, aqui a Isadora já se colocou, né? Ela e a Ana. Uhum. Eu sei que tem mais gente fazendo trabalhos nessa linha, então, porque quando se tem essa discussão, realmente é importante que outros colegas possam fazer e aproveitar essa oportunidade. Sim. A Amanda, ela, aluna do mestrado, ela pergunta: os materiais avançados, como polímeros funcionais e nanomateriais, oferecem alta precisão na coleta de vestígios forenses. Quais os principais desafios relacionados a custos e viabilidade de implementação da tecnologia em termos de uso? Escala. Então, Amanda, a primeira coisa, todos esses materiais que eu apresentei aqui para vocês, eles são de baixo custo. Isso é uma coisa até que eu esqueci de falar na minha apresentação, tá? A gente só trabalha com material de baixo custo. Primeiro que a gente não tem dinheiro. Vamos ser bem francos, entendeu? E segundo, porque o não ter dinheiro é uma vantagem nesse ponto, né? Porque trabalhar com material de baixo custo aumenta a probabilidade de eu colocar o meu material no mercado. Porque, por exemplo, a técnica hoje que rivaliza, de alguma forma, com a nossa técnica de eletrodeposição de polímeros é uma técnica de eletrodeposição de metais no vácuo, que é vendida pela Foster Freeman, por exemplo, que só o equipamento custa R$1 milhão. Tá? Então, assim, a gente trabalha com materiais de baixo custo, tecnologias de baixo custo, metodologias de baixo custo, metodologias ambientalmente amigáveis
então amigáveis ao meio ambiente. Então a gente não utiliza materiais tóxicos, materiais que tragam algum tipo de risco de toxicidade, tanto ao analista como ao meio ambiente. Então isso é outra vertente que a gente sempre trabalha com ela, tá? E tudo isso aumenta o índice de viabilidade para a gente implementar essas tecnologias na rotina, entendeu? Então, isso torna a nossa argumentação mais palpável, digamos assim, ao colega perito em relação à utilização desses materiais na rotina, tá? É um desafio, não é fácil, entendeu? Mas a gente está trabalhando duro para conseguir isso o quanto antes. Tá? Muito legal. Alessandro, primeiro, novamente agradecer. Fica o convite, não é, independente de ser aluno do programa, tenho certeza que o André endossa o convite de você vir a Catalão, conhecer o nosso grupo de pesquisa, que ele está focado Legal. ali na área de materiais, voltado para... A gente tem trabalhado tanto com materiais linkados à área de mineração, e também outros materiais, com o grupo do professor André, muito ali na área de processamento mineral, mas tem outras pesquisas e outros grupos que estão presentes também. Então, o meu doutorado ele está linkado ali à parte de escória de resíduo metalúrgico, né? E quando você falou aí com relação, por exemplo, a essas questões de você ter algum outro material magnético, de repente a gente tem a possibilidade de ter como fonte elementos que são subprodutos de processos, que de repente aí entram nesse métier. Então já fico aqui, você já fica pensando realmente nessas outras possibilidades. E a gente vai ficar muito feliz da sua presença aqui para vir conhecer nossas dependências, tomar um café, comer um pãozinho de queijo, que é muito comum aqui em Minas e Goiás, né? Então, assim, sinta-se convidado a estar aqui conosco. Eu vou pedir aos alunos do programa que possam abrir as suas câmeras para dar prestígio ao professor Alexandre, né, de conhecer os que estão aqui presentes. Nixon, olha, de repente, Nixon, olha, ficou uma deixa do professor, né? Vai que as tuas ideias e vontades levam a um intercâmbiozinho, uma conversa, um diálogo. E a gente também está de portas abertas, viu? Se alguém quiser nos conhecer aqui em Alagoas, fazer um intercâmbio, entendeu? Passar uma temporada aqui com a gente, até em complemento a alguma etapa do doutorado, estamos aqui à disposição, tá? O nosso programa, ele roda, como eu falei, no Centro de Tecnologia, que é o Centro das Engenharias, mas a gente tem um corpo de professores da física muito bom trabalhando conosco. O professor Eduardo, o professor Glauber, professor... tem alguns outros professores que entraram agora por último também, que são realmente pesquisadores renomados aqui. Enfim, a gente está à disposição. O que a gente puder colaborar, sejam muito bem-vindos também. E também quem for para Salvador, por favor, venha conversar com a gente. Pode ser que eu não lembre o nome de vocês, mas pode sim me encontrar lá no corredor do Congresso. Venha falar comigo, venha conversar com a gente para a gente trocar uma ideia, tá bom? E aí eu aproveito para dizer o seguinte, professor, a sua palestra vai ficar gravada, vai para o nosso canal no YouTube, o LampMin. Então, hoje o LampMin, o canal que é administrado pelo professor André, ele já tem uma grande quantidade de acervo de palestras desde da época da pandemia. Então, aí eu entrei mais ou menos nessa época, já se tem quase 5 anos de palestras que estão ali, e é um grande repositório, até para que os alunos também aí do programa de engenharia de materiais, do mestrado e do doutorado, possam consultar, de repente, olha, eu quero ver uma palestra de um professor assim, já tem lá disponível, de repente, fica a indicação. Quem não se inscreveu, é só procurar no YouTube LampMin, tá? Se inscrever, ativar o sininho para participar conosco. Quem já está seguindo o LampMin no YouTube, também aí aproveita. É uma oportunidade de a gente pegar as redes sociais e os canais de divulgação
para expandir o saber científico, o conhecimento científico, aí, com palestras de grande nível, com conhecimento que está sendo trazido, como bem falou o André no início da palestra, de uma forma mais dinâmica. São os ganhos que a gente teve da pandemia, né? Você teve uma perda de não se ter mais coisas, algumas presenciais, mas teve um ganho de você ter essa diversidade e um alcance muito maior da divulgação do saber científico, né, e das pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então, sigam a rede do professor, né, acessem o Instagram, quem tiver dúvida e interesse, pode mandar e-mail também. Alexandre, agradeço mais uma vez a sua presença, espero poder estar novamente aqui em uma outra oportunidade e vê-lo, né, trazer aqui outros conhecimentos, ou de repente a gente se encontra lá no SBTmate, tá bom? Beleza, aguardo vocês lá, viu? Um abraço, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima.